do Senhor Jesus. E hoje vamos meditar aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, e o verso 12 vai dizer assim: Ora, embora se pregue que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. E aí vamos dar continuidade aqui. Mas, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Sim, e somos considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é vã, e ainda estáis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo pereceram. Se apenas nesta vida temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, aqui, uma carta de Paulo aos Coríntios, e nesse momento, Paulo, que já havia implantado a igreja, que já havia pregado aos Coríntios, nesse momento aqui, Paulo está escrevendo essa carta porque os coríntios estavam duvidando a respeito da ressurreição dos mortos. Mas é muito interessante que lá no capítulo 15 ainda, aqui no verso 29, vai dizer assim: Do contrário, o que farão os que são batizados pelos mortos? Se de modo algum os mortos não ressuscitam, por que então eles são batizados pelos mortos? É interessante, né? Os coríntios, eles tinham uma prática que não vemos em nenhuma outra carta, em nenhuma outra parte da Bíblia citado, apenas aqui nessa carta de 1 aos Coríntios, onde eles se batizavam em nome de algum cristão que tivesse morrido antes de ser batizado. E aqui a gente vê uma incoerência muito grande. Bem, se a fé em Cristo fosse só para essa vida e a pessoa morreu, então estava acabado a fé, estava encerrado. Não haveria nada além para essa pessoa. Ela morreu, acabou. Mas é engraçado que justamente esse povo que estava duvidando da ressurreição era o mesmo povo que deveria acreditar a ponto de fazer essa prática que não vamos ver aqui sendo ensinada pelos apóstolos, mas parece algo muito específico a ponto que Paulo chama atenção e fala, em outras palavras, se a gente fosse aqui conjecturar, como é que vocês estão em dúvida se há ressurreição, se não há ressurreição? Então por que vocês estão se batizando em nome daqueles que morreram? Está fazendo isso em vão. Ou seja, algo que é incoerente. Era incoerente a dúvida com a prática. E nós não podemos ser assim, nós não devemos ser desta forma. Nós precisamos ser coerentes com a palavra de Deus. Nós precisamos ser coerentes com aquilo que nós estamos pregando, com aquilo que nós estamos crendo. Não adianta estarmos praticando uma fé se dentro de nós há uma dúvida. Não adianta ter dentro de nós uma certeza se as nossas práticas não condizem, não falam a respeito da nossa certeza, pelo contrário. Então, nós precisamos ter a coerência. E aqui a gente ainda vai ver Paulo falando a respeito da ressurreição, no verso 51. Eis aqui vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Em um momento, em um piscar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível seja revestido de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade.
Verso 54 vai dizer: e quando este corruptível tiver sido revestido de incorruptibilidade, isto que é mortal tiver sido revestido de imortalidade, então se cumprirá o provérbio que está escrito: a morte foi tragada em vitória. O centro da pregação do Evangelho, por mais bênçãos que o sacrifício de Jesus já tenha nos trago nesta vida, a maior bênção é a salvação, a maior bênção é a eternidade, a maior bênção é a ressurreição. Então, de nada adianta ter uma fé, porque Deus pode fazer infinitamente mais, porque Ele pode te abençoar, porque Ele pode te dar tudo quanto você desejar aqui nesta vida, se você não crê na eternidade, se você não crê na salvação. Então, é algo muito pequeno isso, é algo muito fútil essa fé, porque essa fé é uma fé com data, é uma fé com prazo de validade, onde morreu, acabou. Acabou a esperança. Entretanto, a palavra do Senhor ela é fiel. Aquele que não crê não vai ser salvo. E aí só tem dois caminhos, né? O céu, a eternidade com Deus na nova terra, na nova Jerusalém. Ou o inferno, o lago de enxofre, isso é bíblico, isso está na Bíblia. Então, ou nós cremos na Bíblia, ou nós não cremos na Bíblia. Não adianta a gente ler os versículos que nos satisfazem, crer nestes versículos, mas não crer na Bíblia como um todo. Tentar excluir, tentar ignorar, tentar fingir que não está ali aquilo que nos desafia, aquilo que nós precisamos mudar, aquilo que nós precisamos nos alinhar com Deus, com a palavra de Deus. Então nós precisamos ser coerentes, nós precisamos entender o real motivo da nossa corrida. A nossa linha de chegada não é nos bens materiais, não são nas bênçãos que Deus nos concede nesta terra, não. Isso tudo faz parte do caminho, isso tudo é um bônus que Deus nos dá, porque Ele é muito bom. Mas o prêmio ao qual buscamos é a eternidade. O real motivo do sacrifício de Jesus naquela cruz foi para nos dar a salvação. A nossa primeira alegria em Deus precisa ser pela salvação que Ele proveu para nós, que nós não precisamos fazer absolutamente nada, que nós recebemos mediante a fé, mas a nossa fé, ela precisa ser coerente. A nossa vida precisa testificar da nossa fé e a nossa fé precisa testificar da nossa vida. Amém? Que o Eterno nos abençoe, em nome de Jesus.